Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Podeis assentar, irmãos. Irmãos, é muito bom estarmos aqui na casa de Deus para adorarmos o nome do Senhor. Não tem um local mais agradável para estarmos, senão aqui na casa de Deus. De manhã, aqui estivemos debaixo da graça de Deus, porque tudo é pela bondade do Senhor. Estivemos aqui aprendendo a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. E diga-se de passagem, a escola bíblica dominical aqui tem uma boa frequência. Pode melhorar, logicamente, o nosso pastor sempre tem falado, pode melhorar. Certamente o pastor Jesus, ele conta com a tua presença, dentro da tua possibilidade, é lógico, mas faça esse esforço e venha para a escola dominical. Inclusive, domingo que vem vai ter escola dominical, né, pastor? Pastor Ducler. Não é? Eu estava falando com o pastor Ducler, eu tenho que votar lá no meu bairro, mas eu vou vir para a escola dominical e depois eu volto, porque na hora que eu de manhã a fila é enorme lá. Não, eu vou chegar aqui 11 horas da manhã, na hora do amém. Aí o pastor do Clé vai olhar para mim e vai falar, escuta, para que veio? Não é? Então eu virei para a escola dominical, mas com muito prazer, né? Para nós aprendermos a palavra de Deus, e depois a gente volta para votar, e à noite a gente vai estar aqui para glorificar a Deus. Tem mais é que aproveitar aí a oportunidade que Deus nos dá. Então pense nisso dentro da tua possibilidade, é lógico. Os irmãos têm os seus afazeres, mas veja aquilo que você pode fazer no sentido de alegrar o coração de Deus e o coração do pastor também, não é? Que vai ficar muito feliz aí com a presença dos amados irmãos. Queremos deixar nossa saudação, já foi dito aqui pelo pastor Ducler Júnior, pelo pastor Ducler de Oliveira, aqui o presidente, mas eu também quero deixar minha saudação a todos os queridos e amados irmãos e amigos que estão ligados aqui na programação da Igreja Betânia, no culto da Igreja Evangélica Pentecostal Betânia. Que Deus abençoe a sua vida no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos sabem muito bem, eu sei que os irmãos estão muito bem aí cientes dessa realidade que eu com muita frequência, não é? Debaixo da orientação, logicamente, do nosso pastor, não é? Porque tudo nós aqui fazemos, não é? Debaixo da orientação do pastor. Nós estamos desenvolvendo um assunto, não é? E que Deus, no último domingo que eu estive falando sobre esse assunto, Deus me deu assim uma coisa muito diferente para nós acrescentarmos, que ia além daquilo que eu tenho aqui no meu esboço, naquilo que a gente se prepara, aquilo que a gente que nós nos debruçamos, né? Debruçar, né, pastor? Nos debruçamos para estudar a palavra de Deus. E Deus assim me deu algumas coisas e eu compartilhei com os irmãos. Mas hoje a gente vai caminhar mais um pouquinho. Vamos ver até onde Deus vai nos levar. Então, agora sim, dita essas considerações aqui introdutórias, eu pediria aos irmãos que ficassem em pé, com a permissão do pastor, logicamente, não é? Ficassem em pé. E nós vamos ler aquele salmo todinho, não é? Salmo todinho. Não é? Eu não admito assim nenhuma reclamação. Nós vamos ver o salmo todinho. O Salmo 117, versos 1 e 2. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, pastor Lorival? Não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Amém. Glória a Deus. Com a permissão do pastor Ducler, eu posso pedir para o pastor Lorival fazer essa leitura? Por favor, pastor Lorival, por gentileza. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Obrigado, pastor. Podeis assentar, irmãos. Podeis assentar. E nós estamos aqui na dependência do Espírito Santo de Deus. Nós temos assim motivos para louvarmos a Deus.
Temos motivos para louvarmos a Deus. Eu tenho uma coisa que Deus colocou no meu coração e que também não está aqui. Não está aqui. A gente tem algumas coisas para falarmos aqui aos irmãos. Mas com base naquilo que nós temos estudado hoje pela manhã, na escola dominical, na escola dominical nós temos estudado o livro de Levítico. O livro de Levítico. O livro de Levítico, que no hebraico é Vaikra. Aí você pode perguntar, por que fica citando o hebraico? Né? Por que fica citando o hebraico? É só para a gente ter um entendimento. Qual a origem do livro? A palavra Vaikra, no hebraico, é Echamou. Echamou quem? Não é? Echamou é muito aleatório. Não é? Echamou homens da tribo de Levi para oficiarem como sacerdote no santuário de Deus. Ele chamou. Então, o livro de Levítico, não é? Eu estou falando isso só para a gente agregar aqui algum valor àquilo que foi lido aqui no Salmo 117, versos 1 e 2, pelo nosso querido pastor Lorival, de onde nós destacamos um tema, dedicando a Deus o sincero louvor. Obrigado, pastor Odair, muito obrigado. Dedicando a Deus o sincero louvor. Então, hoje pela manhã nós estivemos estudando então aqui uma parte do livro do Levítico, não é? Aqui tem irmãos, quem esteve aqui na escola bíblica dominical? Aí tem um bom número de pessoas que estiveram na escola dominical, sem fazermos qualquer tipo de julgamento a quem não esteve, né? As pessoas têm aí as suas razões, às vezes os seus compromissos. Agora fica aquela palavra aí de convite, não é? Mediante aquilo que o pastor Ducler sempre, não é? Tem aqui nos orientado para virmos à escola dominical para aprendermos a palavra de Deus. Então, hoje nós estudamos no livro de Levítico as ofertas que foram estabelecidas por Deus. E quando nós olhamos para aquele ofertório, nós encontramos hoje razões, muito embora aquele ofertório estava estabelecido por Deus, lá no Antigo Testamento. Os irmãos estão me escutando bem, né? Estão me escutando bem aí no fundo? Estão me escutando bem. Então, aquilo foi estabelecido no Antigo Testamento. Agora, tudo aquilo tem uma representação para os nossos dias. Tudo aquilo tem uma representação para os nossos dias. E quando nós olhamos para toda aquela complexidade, aquele detalhamento das ofertas, nós percebemos o quanto hoje nós precisamos louvar ao Senhor. Precisamos assimilar de forma mais contundente, de forma mais decisiva, o que está aqui registrado no Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Então, dentre as ofertas que nós vemos lá no contexto do Antigo Testamento, nós temos a primeira oferta, o holocausto, a chamada oferta queimada. O que significa o holocausto, a oferta queimada? A palavra holocausto é a fusão de duas palavras gregas. A palavra holos, que é inteiro, holos, inteiro, e causto vem de caio, que é queimar, quer dizer, queimar por inteiro. Qual foi o holocausto, irmãos? O sacrifício que foi entregue por inteiro. Quem foi? Jesus. Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aquele que o escritor, não é, do livro o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Foi ferido o quê? Da cabeça aos pés. Ele se entregou totalmente. Totalmente.
a ponto dele chegar na cruz. Mas ele não falou isso a tom de queixa. Ele falou isso simplesmente para configurar, para registrar na história sagrada a sua entrega total. E ele disse numa das suas 7 palavras da cruz: meu Deus, imagina só, meu Deus, eu gostaria de ouvir essas palavras dele, eu gostaria, para entender um pouquinho esse mistério, não que a gente não entenda, eu sou crente como você, mas conhecer a Deus é uma coisa, é algo assim tremendo. Cada culto a gente conhece um pouco mais de Deus, cada louvor a gente conhece mais de Deus. Hoje Deus está abrindo uma janela, uma porta, um caminho, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais dele. E ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Já pensou, irmãos? Aquele que criou todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Mas ele foi ferido. Ele foi deixado por um pouco de tempo lá na cruz do Calvário, entre o céu e a terra. Ele não estava nem no céu e nem na terra. Ele estava entre o céu e a terra, pendurado lá no madeiro. E nessa condição ele foi o holocausto perfeito. Agora ele foi o holocausto por quê? Por um acidente de percurso? Por um acidente de percurso? Tem alguns incautos aí, não é? Algumas pessoas sem cautela, que às vezes podem até dizer, não é? Algumas pessoas, não pessoas bíblicas, pessoas que estão fundamentadas na Bíblia, como o pastor Ducler, pastor Lorival, pastor Odair, e nós aqui, não é? Da querida igreja Betânia. Mas algumas pessoas, foi um acidente de percurso, ele deveria ir além. Não, ele se entregou por nós, ele foi o holocausto. Será que eu tenho motivos de louvar a Deus, amados? Eu tenho motivo de louvar a Deus. Eu tenho motivos de me assenhorear do contexto do Salmo que nos diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Nós temos motivos, sobejos, para adorarmos o Senhor. O primeiro sacrifício, é o primeiro deles. Até porque nós não teríamos acesso à presença de Deus se não fosse pelo sacrifício de Cristo. Não é? Eu poderia entrar com louvor, eu poderia entrar com adoração, eu poderia entrar com ofertas, oferta de adoração, de agradecimento, qualquer tipo de oferta. Mas se não passar pelo holocausto, isso é, pelo sacrifício expiatório de Cristo. Você lembra Israel? Quando saiu lá da terra do Egito, eles já eram povo de Deus, eram descendência de Abraão. Mas o Senhor, em outras palavras, disse assim: olha, você, Moisés, encaminha esse povo lá para Horebe, o Monte Horebe, o Monte Sinai, todos conhecemos, o Monte Sinai. E lá eles vão receber algumas palavras que eu vou transmitir para eles. E aí, legitimamente, eles serão o meu povo. Eles vão passar pelo monte da lei. Pelo monte da lei. Hoje também nós passamos pelo monte, não é? Pelo monte, para sermos povo de Deus. Qual é o monte que nós passamos hoje? O Monte Calvário. Aleluia! E nós podemos olhar para o Cristo da cruz, que foi crucificado pelos meus pecados, o holocausto perfeito. Hoje você pode colocar as tuas coisas, as tuas demandas, às vezes a tua tristeza, às vezes nós somos acometidos de alguma tristeza, algum episódio de entristecimento, de abalo da nossa vida. Mas olhe lá para o Calvário e coloque a tua vida nas mãos de Deus, porque Ele é o holocausto perfeito, Ele é o sacrifício perfeito, que se ofereceu graciosamente, voluntariamente. Ele morreu, foi sepultado ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e hoje Ele está aqui em nosso meio.
através do seu Espírito Santo. Aí nós temos outros sacrifícios, né? Outras ofertas que nós temos lá. Nós temos 5. A primeira delas é o holocausto, que tudo começa pelo holocausto, pelo sacrifício de Cristo. A partir de Cristo, no nome de Jesus Cristo, tudo é válido. Mas sem Cristo, sem o sacrifício de Cristo, nada feito. Aí o segundo sacrifício, os irmãos que estiveram na escola dominical, eventualmente, talvez lembrem, né? São tantos detalhes, tantas informações. Aí nós temos a oferta de cereais, não é? A segunda oferta, cereais, o fruto do nosso trabalho. Nosso trabalho. Pessoas que trabalham, que vão aperfeiçoar o seu louvor. As irmãs cantaram hoje aqui, os jovens cantaram, né? O pastor do Clésio Júnior cantou, a igreja cantou. Então, nosso trabalho. E também a nossa oferta mesmo, a nossa oferta voluntária para a manutenção da casa de Deus, não é verdade? Para o prosseguimento, para a manutenção das coisas de Deus, para o encaminhamento dos projetos relativos à obra de Deus. A oferta de cereais. Aí nós temos 2 outras ofertas, não é? Nós já falamos de 2, holocausto e cereais. Depois nós temos a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado. A oferta pela culpa, isso lá no Antigo Testamento, era aquilo que as pessoas faziam contra o seu semelhante. Então essa oferta pela culpa, não é? Era uma pessoa que cometeu alguma coisa contra o semelhante. De repente fez um fuxico, comprou e não pagou, alguma situação ilegal que prejudicou o próximo, então ele ia oferecer uma oferta pela culpa. Aí tinha a oferta pelo pecado, né? Ele ia diante do Senhor e encaminhava ao sacerdote uma oferta pelo seu próprio pecado, uma coisa que somente prejudicou a sua vida pessoal. 4 ofertas, né? Agora tem uma outra oferta que me chama muito a atenção, e é sobre essa que eu quero me encerrar aqui, só para a gente fazer uma conexão aqui, uma ligação com o Salmo 117. É a oferta pacífica. O que é a oferta pacífica, pastor? A oferta pacífica é o subproduto, é o resultado de alguém que ele está em plena comunhão com Deus. Hoje você está em comunhão com Deus? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos em comunhão com o Senhor. A oferta pacífica era o subproduto de alguém que ia no santuário de Deus. Ia no santuário de Deus. Não para pedir nada. Ele tinha coisas para pedir? Tinha coisas, mas ele simplesmente iria com uma oferta. E ele dizia ao sacerdote: sacerdote, ó, essa oferta aqui, é só para eu agradecer a ele. É uma oferta pacífica, eu estou em comunhão com ele. É só para eu louvar a ele. Vamos imaginar, isso não está no texto. Eu estou aqui alegorizando, tá bom, irmãos? Tá? Quando eu falo essas coisas, a gente sempre gosta de ser bem claro, não é? Então vamos imaginar que o sacerdote chegasse para ele e falou: mas você não vai pedir nada? Não, essa aqui é só oferta pacífica, o senhor entendeu? Essa aqui é oferta pacífica. Essa aí é aquela oferta pacífica que está na lei de Moisés, entre os capítulos 1º e 7º do livro de Levítico. Essa aqui é oferta pacífica. É o meu agradecimento ao Eterno. É o meu agradecimento ao Senhor, porque Ele tem sido maravilhosíssimo na minha vida, porque Ele tem preservado a minha vida. Vamos imaginar, não é? De repente, olha, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho é Ele que tem me dado. Eu tenho até passado dificuldades, mas eu quero oferecer essa oferta pacífica ao Senhor. Oferta pacífica era o resultado de alguém que estava em comunhão com Deus. Já tinha oferecido o holocausto. O holocausto era feito 2 vezes por dia. Você pega Êxodo capítulo 29, versos 38 e 39, que nós lemos aqui, ou 39 e 40, de Êxodo capítulo 29, você vai ver, 2 cordeiros eram oferecidos diariamente. Isso lá na lei, tá? Nós estamos falando da lei, logicamente, os irmãos estão entendendo isso na lei. Mas aquele cordeiro simbolizava quem? Jesus Cristo. Lembra quando João Batista, o precursor,
filho de Zacarias e Isabel, primo do Senhor Jesus, quando ele viu Jesus, não é? A sua visão transcendeu a pessoa de Jesus. Ele foi até o céu e recebeu uma revelação de Deus. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E porque hoje o Cordeiro nos justificou, Ele nos santificou, nós estamos diante de Deus oferecendo, não é? Metaforicamente, ilustrativamente, vocês estão entendendo, não é? Nesse paralelo espiritual que eu estou estabelecendo, nós oferecemos a Deus uma oferta pacífica. Senhor, é como se... E Deus também, por sua vez, às vezes Deus, não é, poderia chegar para a pessoa. Eu vou usar uma terminologia aqui que eu já tenho usado algumas vezes. Às vezes Deus ele poderia chegar, não é, e falar assim: escuta, vai ter um momento do seu culto que eu não quero que você venha na base do culto daquele do Dakar, né? Do Dakar. Eu quero que você venha no culto na base do toma lá. E o toma lá é a oferta pacífica. O que é o Dakar? Você já sabe, mas assim, para elucidar para todo mundo, o Dakar é aquela pessoa que às vezes só vem na casa de Deus. E eu digo essa pessoa, não é você, sou eu muitas vezes. Que acha que eu tenho motivos para pedir? Como você, eu também tenho coisas para pedir. Mas Deus, Ele quer que eu separe um momento. E eu quero crer que nesta noite de domingo, nesse domingo abençoado, não é verdade? Dia 21 de outubro, né? 21 de outubro de 2018, Ele quer que nesse domingo abençoado do dia 21 de outubro, às 20 horas e 47 minutos, eu esteja dedicando a Ele uma oferta pacífica. A oferta do toma lá, Senhor. Eu não quero nada agora, Senhor. Eu só quero dedicar o meu louvor a Ti. Eu só quero dedicar a minha adoração a Ti. Eu só quero glorificar o Teu nome, Senhor. Eu só quero adorar o Teu nome, Senhor. Eu só quero glorificar o Teu nome, Senhor. E sabe que nós vemos aqui na prática bíblica, na nossa prática religiosa, irmãos, é que quando nós fazemos isso, simultaneamente, automaticamente, Deus vê um povo adorando, e se você quiser adorar, você pode adorar, se você quiser, você pode levantar a sua mão, adorar a Deus, dentro do teu coração você vai adorando, porque simultaneamente, enquanto nós vamos adorando, Deus vai abrindo as janelas dos céus, e Ele vai contemplando o seu povo com a sua bênção. Ele vai derramando o azeite do céu sobre as nossas vidas. Ele vai renovando as nossas vidas. Ele vai abrindo portas nas nossas vidas. Ele vai se contentando do nosso comportamento. Então, eu só estabeleci essa colocação. Eu estava aqui sentado, né? A gente sempre vem preparado para pregar. Amém. Mas se um dia o pastor do clero ele dedicar uma outra pessoa para pregar, eu vou ficar aqui ouvindo. Mas enquanto, né, a gente precisa estar preparado, né? Eu falei, se Deus ele me der essa oportunidade para eu pregar, eu vou resgatar esses elementos, essas informações tão positivas que nós pudemos aqui refletir na escola bíblica dominical. Então, só para refrescar a tua memória rapidamente: holocausto, cereais, pecado e culpa e oferta pacífica. Ficou, hein? Agora ficou, agora ninguém apaga mais. Amém, amados? Glórias ao nome do Senhor e Salvador Jesus. Louvai ao Senhor todas as nações. Glórias a Deus. O livro dos Salmos, amados, ele sempre está nos conclamando a um ato nobre, que é o de adorarmos a Deus. Nós nos relacionamos com Deus. Deus, Ele sabe das nossas necessidades. Mas no meio de tudo isso, Deus, Ele deve ser assim, nós devemos melhor, termos dentro do nosso coração o desejo ardente de adorarmos o nosso Criador,
de dedicarmos a Ele, amados, o mais sincero louvor e adoração. Por quê? Porque o Senhor é aquele que nos salva. É o Senhor que nos coloca num lugar seguro. Ele nos salva e nos coloca num lugar seguro. O Salmo 40 nos diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um lago horrível. É onde que eu estava. É onde que nós estávamos. Me permita falar isso para você. Sabe o que significa estar num charco, irmãos? Imagine você estar na areia movediça. Eu nunca passei por essa experiência, mas já pensou andando na areia movediça? Às vezes a gente está na praia, fica difícil de andar, né? Fica difícil de andar, né? Imagina estar num charco de lodo. Às vezes tem vida que não vai. Mas quando nós começamos a adorar a Deus, manifestando a nossa confiança nele, sabe o que Ele faz, irmãos? Ele tira os nossos pés desse charco de lodo, desse lago horrível, onde a pisada parece que não rende. A gente anda e parece que está indo para trás. Não está tendo um rendimento da nossa caminhada. Mas aí Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha. Ele firma os nossos passos. O Espírito Santo de Deus está firmando passos aqui, amados. Aleluia, Deus vai abençoar a tua caminhada. Creia nisso, Deus vai abençoar a tua caminhada. Amém, amados? Deus vai abençoar a tua caminhada. Em todas as áreas da tua vida, nós cremos num Deus que Ele nos supre. Ele nos supre. Ele nos supre para a glória do seu amado e glorioso nome. É o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos coloca num lugar seguro. É o Senhor que nos auxilia no enfrentamento dos maiores desafios da nossa vida. É o Senhor que nos garante que a sua presença estará permanentemente conosco. Lá no finalzinho da grande comissão, sabe o que é a grande comissão, não? A grande comissão está lá em Marcos capítulo 16 e Mateus 28. Para não confundir aqui, para não sobrecarregar, Mateus 28, 19 e 20. Quando Jesus, nos momentos antecedentes à sua ascensão, à sua partida para a glória, não é? Então Ele diz: ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele diz assim: e eis que eu estarei convosco. Ele está aí do teu lado, viu, amados? Você não está sozinho nesse barco aqui, não. Às vezes Ele está lá na popa do barco, Ele está até encostado lá na almofada. Não é? Eu gosto muito dessa ilustração, me permita. Não é? De repente vamos imaginar que ele está até com um olho fechado e o olho, não é, entreaberto, assim, só para ver a minha reação. Mas ele está no barco, viu? Eu quero que você saiba nesta noite, você que está aqui, você que está na internet, tem gente aqui do Brasil, do exterior, a gente sabe disso. Nós que estamos aqui na casa de Deus nesta noite, Deus está no barco da tua vida. Ele está aí do teu lado, Ele está com a sua mão estendida sobre a tua vida. Ele nos comunica isso hoje através da sua palavra. E isso, irmãos, essa realidade deve ser um elemento motivador. Deve ser um elemento motivador para que nós cumpramos aqui esse mandamento. Isso é um mandamento, é uma ordem imperativa do salmista aqui, da parte de Deus. Louvai ao Senhor. Não é dito aqui, ó, se você quiser. Não, louvai ao Senhor. Ah, mas se você quiser, hein? Não, louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, louvai. Então, amados, essa condição de sua presença que está constantemente conosco, que está expressa aqui no Salmo, e que deve ser louvado, está muito bem exposta também no Salmo 46, por exemplo, o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia e etc. Agora, o salmista apresenta algumas situações as quais merecem um importante destaque para a nossa meditação.
Não é? Então, algumas situações aqui que o salmista apresenta. Primeiro, há uma ordem imperativa no versículo 1. Uma ordem imperativa. Não é? Expositivamente, detalhadamente, assim, pedagogicamente, a gente vai trabalhar assim, passo a passo. Então, há uma ordem imperativa, versículo 1. Louvai ao Senhor. Como que dizendo, como que o salmista estivesse dizendo. Não tem como, Djalma, você vir à casa de Deus, você está na presença de Deus, e você não louvar ao Senhor. É como se o salmista estivesse dizendo, há uma ordem imperativa de Deus, louvai o Senhor. Nós vemos aqui também no Salmo, a extensão do louvor proposto pelo salmista. Não é? É como uma pedrinha que você lança na lagoa, assim. Você lança aquela pedrinha, e aí aquelas ondas, elas vão se multiplicando, não é isso? Lança assim. Está entendendo? Os irmãos entendem? Não sei se eu estou conseguindo passar, não é? Não é? Esse conceito. Então há uma extensão também do louvor a Deus. Qual que é a extensão? Está aqui no versículo 1 ainda. Louvai-o todas as nações, louvai-o todos os povos. Diante de Deus todos devem se dobrar. Diante de Deus todos devem adorar. Diante de Deus todos devem glorificar o seu nome. Deve haver uma extensão do louvor ao nome do Senhor. Você pode levantar sua mão e dar glórias a Deus? Glórias ao nome do Senhor. Ainda nós vemos aqui no versículo 2 uma razão muito importante que deve motivar o louvor do Senhor. Nós temos aqui no versículo 2. Por quê? Eu vou louvar a Deus. Eu vou louvar a Deus, porque como diz aqui o versículo 2, porque a sua benignidade é grande para conosco. Sua benignidade é grande, o salmista está afirmando. Há aqui uma comunicação de uma mensagem profética. Isso é profecia. Amém, amados? Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. E aí no final do versículo ele diz, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Tem gente que está aqui nesta noite, e que a sua semana vai ser uma semana abençoada. A minha semana vai ser uma semana abençoada, porque eu quero começar essa semana louvando ao Senhor. Não vai haver nada nessa semana, Deus vai te dar graça para isso, se você firmar esse propósito no teu coração. Aconteça o que acontecer, você mulher, você homem, você vai louvar ao Senhor, você vai adorar ao Senhor, você vai glorificar o nome do Senhor, você vai exaltar o nome do Senhor, e Deus vai se alegrar da tua vida, e as janelas do céu serão abertas. A sua boa mão e a unção de Deus vai estar sobre a sua vida. Há pelo menos 2 textos do livro dos Salmos, 2 textos do livro dos Salmos que nos apresentam uma dimensão da benignidade do Senhor, das coisas que Deus faz, e que devem nos levar a louvá-lo, das coisas que Deus faz e que devem nos levar a louvá-lo. Muitos irmãos aqui já conhecem, mas a palavra de Deus ela é sempre muito linda, ela é muito nova a cada manhã. Que diríamos o Salmo 27? O salmista ele começa manifestando a sua satisfação de estar na casa de Deus, e posteriormente ele dá os resultados, os reflexos de alguém que está na casa de Deus. Nos versos 4 e 5, do capítulo 27 do livro dos Salmos, o salmista ele começa dizendo, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Os irmãos já até lembraram, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, no seu santuário, no seu templo, no seu tabernáculo. E aí no versículo 5 ele diz, porque no dia da adversidade, ele vai me esconder no seu pavilhão, e lá no oculto do seu tabernáculo ele vai me acolher. Não é? O oculto do seu tabernáculo nós poderíamos reproduzir metaforicamente, quer dizer, eu estou escondido nas palmas das mãos de Deus. Tem gente que está escondida aqui nas palmas da mão de Deus.
A tua família está escondida das palmas das mãos de Deus. A tua vida está escondida nas palmas das mãos de Deus. Creia nisso. E como é que eu manifesto a minha devoção a Deus? Não é? A minha credulidade, não incredulidade, a minha credulidade à palavra de Deus. Sabe como? Adorando a Deus. Quando eu adoro a Ele, eu estou dizendo a Deus: Deus, eu acredito em tudo isso aí, ó. Tudo isso aí eu estou acreditando, eu estou adorando, porque no dia da adversidade o Senhor vai me esconder no teu tabernáculo, no oculto do teu pavilhão o Senhor vai me acolher, e ainda o Senhor vai me colocar sobre uma rocha, e por isso eu vou te louvar. E um outro salmo aqui, eu já concluo aqui a minha reflexão, um outro salmo aqui, amados, que nos leva a termos razões sobejas para louvarmos a Deus, é o Salmo 126, versos 1 ao 3, você conhece muito bem, não é? Aqui a nossa igreja, sempre nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. O Salmo 126 retrata o momento quando os judeus voltavam após os 70 anos, que foi citado aqui pelo pastor do Clero, aqui na leitura oficial aqui desse culto, na leitura oficial. Após os 70 anos, o Salmo 126 foi cantado pelos salmistas, pelos judeus, melhor dizendo, pelos judeus, e é retratado aqui pelo salmista, não é? E eles diziam: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cânticos. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Não é? E eles diziam: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Hoje também, amados, Deus tem feito coisas grandes na nossa vida. Ele tem dado a você a saúde, a possibilidade de você adentrar aqui, os portais desta casa de oração, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os louvores, para adorar o nome do Senhor. E é tempo de nós levantarmos as nossas mãos. Se você pode fazer isso, levante a sua mão e adore ao Senhor, e louve ao Senhor, porque grande é a sua misericórdia. Se Deus permitir, amados, se Deus permitir, no domingo que vem a gente vai prosseguir com mais algumas reflexões aqui sobre louvor a Deus no passado, louvor a Deus no futuro e depois no presente. E no presente que nós vamos estar então abordando mais alguma coisa e extraindo mais alguma coisa do salmista aqui, não é? Os irmãos percebem quanta coisa boa que dá para a gente falar? Quanta coisa boa que o Espírito, não que a gente não tem absolutamente nada, irmãos. A gente até se esforça um pouquinho, como todos os irmãos aqui se esforçam, não é? Mas diz a Bíblia que é o Senhor que é o dono da obra. Ele é que edifica, é Ele que abre as portas, irmãos, é Ele que tem a bênção, é Ele que manifesta uma palavra de revelação no meio do seu povo. Abaixe a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque de uma forma graciosa, de uma forma poderosa, o Senhor tem falado em nosso meio. Eu peço a tua bênção sobre a vida dos internautas, sobre a vida do teu povo, sobre as vidas que estão enfermas. Ó Deus amado, eu peço uma bênção muito especial para o nosso querido irmão Guilherme, o Guilherme que está lá na sua casa. Ó meu Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida do Guilherme, o presidente da mocidade. Fica com ele, meu Deus amado, estende a tua poderosa mão sobre a vida do Guilherme e abençoa, meu Deus amado,
todo o teu povo, dá-nos a tua graça, dá-nos a tua unção, para que no transcurso desta semana, nós estejamos completamente comprometidos em louvar, em adorar, em glorificar o teu nome, na beleza da tua santidade. É assim que nós oramos, nós te glorificamos e agradecemos pela tua presença em nosso meio, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Que as palmas louvem o Senhor Jesus, amados. Glória a Deus.